Sejam bem-vindos ao Papo Saúde desta quinta-feira. Que prazer ter vocês aqui conosco para debater um tema que é muito importante. Hoje eu deixo uma pergunta, um questionamento para vocês. Saúde bucal tem idade? E para responder essa pergunta e muitas outras que vão surgir ao longo do nosso programa, está aqui comigo a doutora Deise Spessato, ela que é mestre em odontopediatria e também em saúde materno-infantil. Ela é mestre e especialista nessas duas áreas. Doutora Deise, seja muito bem-vinda ao Papo Saúde. Obrigado, Ali. É um prazer estar aqui com vocês e falar de um assunto que eu tenho um grande carinho e grande amor, né? E já para a gente começar, eu quero saber, doutora Deise, quando que começa a saúde bucal? Em que momento da vida? Na verdade, a saúde bucal inicia antes mesmo de você pensar em engravidar. E, principalmente, durante a gestação, a gente precisa cuidar muito todos os estágios da gestação, porque isso vai refletir não somente na saúde oral desse bebê, dessa criança, dessa pessoa, mas também em todo o corpinho desse ser que está se criando. Então, se tu me perguntar quando eu levo meu filho ao dentista, no pré-natal odontológico, antes mesmo de você pensar em engravidar. Porque isso vai refletir no futuro dessa pessoa, não só como saúde oral. Saúde oral, quando tu fala em saúde bucal, tu está falando em saúde do corpo inteiro. E por quê? Porque a gente pensa muito além de somente dente. A criança, casualmente, tem uma boca. E isso tudo reflete muito no futuro. Por isso que a gente começa a falar de tantas coisas, porque a odontopediatria hoje é revolucionária. A gente tem muitas coisas que a gente consegue fazer com que essa pessoa chegue aos 100 anos com saúde, que é o que hoje, na educação respeitosa, a gente deseja para os nossos filhos. Eu podia ter escolhido qualquer dentista, nomes renomados da nossa cidade, mas eu escolhi uma odontopediatra justamente por causa disso, porque eu sei a importância de cuidar, né, da saúde bucal desde a infância, desde a maternidade, enfim, né? E por que a odontopediatria trabalha com isso, né? De que forma que ela contribui, então, com esses pequenos seres que depois se tornam grandes pessoas? Quando a gente pensa que esse indivíduo precisa ter um contato com essa mãe. Por que a Golden Hour a gente fala que é a hora dourada, né? E o leite materno é tão importante? Porque esse ser está nascendo, está chegando num mundo desconhecido aqui fora, e isso tudo, o que ele tem de mais desenvolvido ainda é a boquinha. Todas as sensações que ele tem é a boca. E se a gente não permite que essa criança tenha contato de novo com a mãe, que é o resgate que ele tem, que é a referência que ele tem, a gente não vai conseguir fazer com que esse bebê mame adequadamente, que é o líquido de ouro, né? A amamentação é a primeira ortodontia da vida de uma pessoa, porque quando a gente para pensar que a amamentação ela faz com que movimente toda a musculatura desse bebê. Por que os bebês nascem com o queixinho para trás, né? Os bebês nascem com o queixinho para trás para poder passar no canal vaginal na hora do parto natural, né? Do parto, que é uma via de parto ou via de nascimento normal. E para que toda essa musculatura se desenvolva, a amamentação é fundamental. Então, se você permite que esse bebê fique com essa mãe nos primeiros minutos de vida, ele consegue ter a referência, consegue sentir as sensações na boca, que é a nossa primeira apresentação alimentar dessa criança. Ele vai ter uma memória afetiva de tudo que ele vai, mais tarde, conseguir desenvolver na vida dele. Então, quando a gente fala de apresentação alimentar, não está falando somente do 6º mês de vida que tu vai começar a dar algum tipo de comida para essa criança. A gente precisa fazer com que esse serzinho conheça gradativamente tudo que existe no nosso mundo aqui fora. A amamentação, nesse sentido, então, não é só o alimento em si, é também o desenvolvimento oral da criança. Completamente. Porque quando tu está amamentando um filho, que ele está no peito direito e peito esquerdo, ele está desenvolvendo os olhos, que estão olhando para a mãe, que estão olhando para o mundo, o nariz, que está respirando. Então, desse lado, ele fica
apoiado na mãe, né? Então, ele está desenvolvendo o ouvido, a audição, a visão, todos os sentidos desse lado. Por isso que é tão importante alternar os lados, para que essa criança desenvolva os 2 hemisférios e também os sentidos todos que tem. Então, o que isso tem a ver com a odontopediatria? Tem tudo a ver. Porque se a linguinha não está bem acoplada para mamar, se essa criança não está conseguindo fazer o movimento correto, também não vai fazer com que desenvolva corretamente os arcos da face. O palato, que é o céu da boca, a mandíbula, que precisa vir para frente para a amamentação. Então, isso tudo tem a ver, e muito, com a criança e com o adulto. Muitos adultos não conseguem ter uma respiração adequada ou uma boa mordida, uma boa oclusão, porque não tiveram uma adequada orientação lá na amamentação. Olha que incrível. E falando um pouquinho sobre o desenvolvimento da oralidade, de que forma que ele interfere também no desenvolvimento da criança em si? A gente tem a falsa ideia de que no 6º mês a gente apresenta os alimentos para essa criança para ela comer. Então eu vou começar a diminuir a amamentação porque ele já está comendo. Na verdade, tu está apresentando esses alimentos para esse bebê. E, na verdade, tu tem que apresentar coisas antes disso para esse bebê, para ele sentir, porque ele vai conhecer com todos os sentidos dele. Então, tem que apresentar para esse bebê a temperatura. Filho, isso é quente, isso é frio, isso é rugoso, isso é mole. Porque antes dos 6 meses, qualquer coisa que a criança pegue na mão, vamos supor que ela pegue uma meleca, e tu diz, vamos limpar a mãozinha, filho. Isso é cacaca. Então, até o 6º mês, tudo é cacaca, não pode pôr na boca. Aí, no 6º mês, agora põe. Aí eu penso, oi? Então, se você começa a fazer com que essa criança sinta, fica de barriguinha para baixo, para desenvolver toda a musculatura aqui, para ele poder ter sinal de prontidão, que é estar sentadinho, para poder ter reflexo de gag, que é o reflexo de proteção para a comida, fica muito mais fácil de trabalhar. Quando esse bebê joga a comida no chão, ele não está jogando a comida no chão porque ele é birrento ou porque ele não quer mais o alimento. Ele está conhecendo pelo som desse alimento. Porque o som de um abacate é diferente do som de uma maçã, que é diferente do som de uma ervilha. Então, ele está conhecendo com a audição dele, ele está conhecendo com o tato, com o cheiro, porque quando ele se passa o alimento, ele não está brincando somente, ele está conhecendo esse alimento. Como que tu quer que essa criança se alimente, coma direito, adequadamente, saudável, se você não deixa ele conhecer com todos os sentidos? E para isso também é importante ter a higiene bucal, né? Agora que começa, agora não, nos 6 meses, a gente está fazendo uma linha do tempo, Uma né? linha do tempo. Desde a barriga, depois passando então pelos primeiros, a amamentação, que é muito importante, pelas primeiras fases da vida, e a alimentação. Mas quando que começa a higiene bucal? A higiene bucal começa a partir do momento que esse bebê começa a ter dentinhos. Deise, então, antes disso, não precisa higienizar a boca? Não precisa e não se deve higienizar a boca do bebê. Por quê? Voltando de novo lá para o parto, tá? Todas essas colônias de bactérias que a gente tem no nosso corpo são importantes para colonizar a boquinha do bebê também. Porque se essas bactérias vivem em harmonia, elas estão em harmonia com a boca, elas estão em harmonia com o intestino, que precisa ser colonizado para que esse bebê tenha um bom trato digestivo também. Então, se você começa a limpar, você está desorganizando essas bactérias do bem que estão ali na boca. Então, para que tu vai limpar se ainda não tem dente? Essas bactérias, entre aspas, do mal, só vão se fixar a partir do momento que tem um dente, algo para se fixar. Então, não limpa, porque você não está fazendo um beija-flor, está fazendo um urubu ali dentro. A partir do primeiro dentinho, começa a higiene oral. Antes disso, se de repente está com desconforto dos dentinhos nascendo, tu até pode fazer uma massagem com uma escovinha de silicone, que não é para escovar dente, é para massagear a gengiva. Usar alimentos mais gelados, mais frios, para abrandar essa coceira, essa irritação, porque dente nascendo não é dente rasgando. Os dentes têm um processo de nascimento até
rasgar na gengiva. E isso, para muitos bebês, não tem sintomatologia nenhuma, eles não sentem, mas a maioria fica irritado e não sabe dizer: mãe, está nascendo o meu incisivo central superior. Ele sabe que tem um negócio irritando na boquinha. E, às vezes, os pais se queixam: ai, não está deixando limpar. Por quê? Porque tem um treco irritando ele. Então, tu vai escovar o treco que está irritando. Então, você precisa ter uma empatia e tentar entender e conhecer a cavidade oral do teu filho, a boquinha do teu filho, para saber o que ele está passando, qual é a demanda que ele está tendo. E ter muita paciência e criatividade, sempre. E nessa hora é importante também o acompanhamento do odontopediatra, que possa avaliar, que possa ajudar. Inclusive, há um adendo aqui, é importante quando acontece esse processo também, dá para fazer laser, tem alguns métodos, né, que podem ajudar a criança a passar por esse processo do nascimento dos dentes. E para os pais também, né, se sentirem mais confortáveis, porque, mas tudo é sempre dente. Nem tudo é sempre dente, mas são só 20 para nascer, né? Então, essa criança, é importante ter conforto. Então, vai eliminando. Porque, se essa criança está muito agitada, o laser ajuda bastante, mas numa dose baixa, para que essa criança fique confortável e você não impeça o nascimento, o rasgar desse dentinho. Tem que facilitar essa vida da criança e não complicar ainda mais. O importante é sempre ter uma rotina de escovação para que essa criança já saiba o momento de escovar. E eu sempre falo para os pais dos meus pacientes: filho é que nem videogame. Tu não vai direto para a última fase, onde tu escova 3 vezes ao dia, no mínimo, que é sempre a resposta que a gente recebe, né? Escova 3 vezes ao dia, passa fio dental todo dia. Não, filho é videogame. Estabelece a escovação, principalmente à noite, porque à noite a nossa língua fica lá no céu da boca, é a casinha da língua, eu falo para os pacientes, e diminui a salivação. Então, não tem a vassoura que fica falando o tempo inteiro, e não tem o detergente, que é a saliva. Como fica quietinho, é a principal escovada do dia. Então, estabelece a da noite. Estabeleceu? Próxima fase do videogame, após o almoço, sendo que, quando começa o processo de nascimento, geralmente é aos 6 meses. Então, eles ainda estão com uma dieta que não é cariogênica e você consegue fazer direitinho até ele ter mais dentes e ficar mais difícil para você escovar. Então, até lá, o videogame já passou para a fase 2 até a fase 3. Isso é ótimo, né? A doutora Deise sempre lúdica nas suas falas, nas suas colocações, e é assim no consultório também. Isso quando ela não senta com as crianças brincar, né? E que isso é ótimo também. E outra coisa, nasceu os dentinhos, então, como é que eu faço essa escovação? Eu sei que tem uma orientação quanto ao creme dental, ao tipo de escova, enfim. Como que a gente pode informar quem está nos acompanhando aqui hoje sobre esse procedimento de escovação e de higiene? Uma coisa bem importante que os pais precisam saber e que a gente precisa informar, e o óbvio tem que ser sempre dito, porque... E eu falo para os pais assim, eu falo numa linguagem para vocês entenderem, porque linguagem de dentista é para dentista. Então, é muito importante que vocês tenham noção de que nem sempre um dente que possa estar escurecido, esbranquiçado, diferente, é cárie, é doença cárie. Muitas vezes existem alguns defeitos de esmalte nesse dentinho que podem facilitar ou propiciar que tenha cárie. Então, isso é muito importante que os pais tenham essa informação, que tenham esse conhecimento, para não fazer com que essa doença se alastre com mais facilidade ou que essa criança tenha dor. O que a gente faz? Sempre uma escova de dente macia, de fácil manejo, que essa criança tenha, porque a gente incentiva a autonomia da criança, mas quem faz a higiene são os pais. Então, é supervisionada, pais que escovam. E o creme dental sempre meio grãozinho de arroz para os dentinhos que estão nascendo é o suficiente. E nunca deixar a pasta de dente, né, o creme dental, na mão da criança, porque é um medicamento. Então, com flúor, flúor não causa fluorose, não é tóxico. Gente, é um medicamento. E, como tal, a gente não deixa em livre demanda para a criança. É a gente... E eu mostro para os pais, não falo somente, eu mostro. E quando eu mostro, toda vez que eu falo meio grão de arroz, os pais falam, o meio grão de arroz. Quando eu mostro, é assim que coloca. Nossa, só isso? Só isso é o suficiente.
Então, é importante que tenha, para que o flúor não previne cárie, ele não blinda o dente, mas ele engambela esse processo de descalcificar o dente. Então, é importante que a gente tenha noção e tenha uma orientação adequada para ter segurança em casa, que quem previne doença não sou eu. Quem previne doença são os pais em casa. E como é que vocês fazem isso? Tendo orientação, tendo informação e tendo respaldo suficiente de um profissional que vocês possam confiar. Com certeza. E falando um pouquinho, então, sobre essa questão do uso do fio dental. Às vezes é complicado em uma criança você usar o fio dental. De que forma que a gente faz isso, né? De forma mais fácil. Fácil, um filho não é fácil, né, gente? O filho não veio para a gente ensinar, o filho veio para a gente aprender, né? Então a gente consegue fazer algumas manobras para que essa criança se sinta envolvida dentro do contexto de higiene. Sempre, gente, pai, mãe ou cuidador escovando o dente, cada um com a sua escova, e após cada um ficar mostrando, eu sempre falo assim, ó, agora os pais, um faz de conta que escova o dente do outro e escova, não precisa fazer uma escovação, mas que essa criança se sinta envolvida no contexto familiar. E o fio dental, gente, existem alguns dispositivos que são umas forquilhinhas assim coloridas com cheirinho, que a gente incentiva a criança e é muito mais fácil, porque a mão de pai e mãe, às vezes a gente não consegue, tem pessoas que não têm coordenação para passar na própria boca. E aí a gente faz o quê? Ajuda com essa forquilhinha. Tem que passar. O Papai do Céu foi tão fantástico quando fez a gente, ele foi tão arquiteto, que ele fez os dentinhos de leite, os descidos, para a gente aprender a cuidar. E os permanentes para a gente cuidar para a vida inteira. E aí, o que acontece nesses dentinhos? Quando eles são muito mais juntinhos, a gente precisa passar o fio, porque o fio não é para limpar o alimento. O fio é para limpar aquelas bactérias que ficam ali que a escova não consegue passar. Nos dentinhos que a escova consegue passar, eu sempre falo para os pais, não precisa perder tempo para limpar ali, porque a própria escova limpa. Agora, onde está mais apertadinho, aí usa esse fio de forquilhinha. Quando apareceu o dentinho, o primeiro dentinho, o segundo dentinho, tem que passar o fio, gente, na verdade, é para a criança ir se acostumando com a ideia, porque quando chegar lá atrás, ela já está acostumada. Então, tem um cheirinho agradável, uma cor agradável, tem os da patrulha canina, tem os do troll, sempre existe alguma coisa. Eu amo ir na farmácia, porque tem tanta coisa, tantos dispositivos que tu pode usar, é só ter boa vontade. Como eu disse, filho é para a gente aprender. Então, bora aprender com eles. O mundo deles é tão encantador, eles ensinam a gente todos os dias tanta coisa que tu fica, meu Deus, como é que eu não sabia que eu podia ser tão boa nisso? E vocês ficam encantados do tanto que eles respondem bem, do tanto que eles fazem aquilo que a gente faz automático. Então, quando vocês conseguem colocar isso na família como rotina, vira rotina para essa criança, fica divertido. O jeito que vocês sentam para ver televisão ou pegar o celular, eles sentam e pegam o celular igual. O jeito que vocês escovam e que fica criativo e fica gostoso, que delícia! Que seja um momento bacana, criem a sua musiquinha, desenhos, criem alguma coisa que fique interessante para a família e que fique interessante para essa criança. Então, é óbvio que vai ser divertido. Assim como é divertido sair com pai e mãe, é divertido escovar os dentes com pai e mãe também. Programas de família, né? Interessantes para fazer. Se você não tem outra ideia, já sabe o que fazer. Uma coisa bem importante também, e nós temos o caso lá em casa, né? A doutora Deise já sabe, e às vezes sofre bastante para fazer o tratamento, são os problemas que decorrem, enfim, que nascem com as crianças, com os dentes. Que problemas são esses? Se você quiser citar o caso da Analice, pode citar, não tem problema. Existe algum outro tipo de doença, não é doença, né? São defeitos que vêm nos dentes. Quais são eles? Existem vários defeitos de esmalte, né? O da Analice são os dois centrais dela ali, os dois dentinhos da frente, que
os pais, às vezes, ficam, meu Deus, mas o que está acontecendo? O que eu fiz errado? O que eu fiz errado? Na verdade, acontece, né? Então, existem vários tipos de defeitos que eu acho muito mais interessante mostrar as figuras do que falar, mas coisas que vocês precisam ter informações, procurar, e eu sempre falo para os pais assim, ó, eu prefiro eu ser o Google de vocês. Estão com dúvida? Me pergunta. É muito difícil eu não responder um WhatsApp, ou é muito difícil eu não responder uma chamada de vídeo, ou uma fala que vocês, de repente, uma ligação que precisam falar comigo. Porque é importante. Existem algumas outras coisas que a gente chama de cisto de erupção, ou pode ter mucocele. Existem várias coisas na cavidade oral que vocês não têm obrigação de saber, mas eu tenho obrigação, ou o odontopediatra tem obrigação. E por que o odontopediatra? Gente, quando vocês têm filho pequeno, que ele tem alguma doença ou algum problema, vocês levam aonde? No clínico geral? Ou no médico da família de vocês? Vocês levam no pediatra, que é a pessoa que estudou para isso, né? E por que quando a criança tem alguma coisa que precisa ou vai no dentista, leva no dentista da família, né? Então, o odontopediatra é a pessoa capacitada para isso. Então, existem cisto de erupção, existe mucocele, existem algumas pérolas que ainda existem na boquinha do bebê, existem dentes que o bebê pode nascer com um dentinho, existe o freio lingual encurtado. Então, existem tantos problemas que a gente precisa fazer com que vocês tenham noção para estar preparados. Ou, meu filho, eu já atendi bebês que estavam nascendo o dentinho, gente, e caiu, bateu e quebrou. Ou o dente voou da boquinha. Então, são coisas que a gente precisa estar preparando vocês para uma intercorrência que pode acontecer. O que eu faço se o meu filho cai e bate a boca? O que eu faço se o meu filho sangra na boca? Então, tudo isso a gente precisa ter respaldo, que vocês tenham um pediatra para chamar de seu, um odontopediatra para chamar de seu também. Isso é muito importante, hein? Foi para quem eu recorri quando eu notei que realmente a Annalise não estava nascendo o dentinho dela. Nascia, mas ele esfarelava. Então, corri para fazer a consulta para entender. Ela era muito pequenininha, mas eu precisava entender o que estava acontecendo. Os dentinhos de leite, então, estão aí, super cuidados, fio dental, creme dental, escovação, aquela escovação da família legal. E quando eles começam a cair? É um processo geralmente, é um processo de despedida da primeira infância, né? Lá pelos 6 anos começa a acontecer. E muitas crianças sentem uma perda muito grande nisso. Porque é um rito de passagem. Eu estou deixando de ser bebê e agora eu vou crescer. Então, começa o primeiro ano. E, muitas vezes, o perder desse dente para eles é como se eles estivessem perdendo um dedo. E a gente precisa preparar eles para isso também. Embora eles queiram que os coleguinhas comecem a perder os dentinhos, o meu não cai, o meu não cai, o meu não cai. Na hora que cai, eles ficam, ai, agora eu estou crescendo. E o primeiro molar permanente, gente, ele nasce atrás, ele não troca. Muitas vezes, também com defeitos de esmalte, os pais acabam não enxergando, esse dente acaba tendo algum tipo de intercorrência que ele fica com uma cárie ou muita sensibilidade, e os pais me dizem, mas ele não trocou nenhum ainda, porque ele nasce atrás. Então, a gente precisa saber como ocorre essa troca. Se começa trocar e depois nascer, muitas crianças começam o primeiro molar antes, algumas começam a trocar. E a gente tem que respeitar esse momento da criança, porque é um rito de passagem bem importante. Eles estão indo para o primeiro ano, estão perdendo dentes, estão trocando, estão tendo novas amizades, muitos saem da escolinha para ir para um colegião, como eles falam, e isso precisa realmente, aí sim, ter muito cuidado. Quando que a criança começa a escovar sozinha, sem ter a ajuda dos pais? Na verdade, eu acho que até os 30 anos a gente ainda pode ter ajuda dos pais. Mas, a partir do momento que essa criança começa a escrever letra cursiva,
aí tu pode largar um pouquinho mais, porque ela tem motricidade suficiente para fazer os movimentos. Existem É um sinal de adultos. prontidão que se chama? O sinal de prontidão é lá No desfraude. na alimentação, na introdução alimentar. Mas tu pode ver nessa criança como um sinal de prontidão, que eu nunca tinha pensado nisso. Olha, boa colocação. Que ela já pode escovar sozinha. Que tem muito adulto que não faz isso. Quando eu dava aula na faculdade, os alunos me diziam: aquele porco daquele paciente não escova os dentes. Só um pouquinho. Tu já viu ele escovando? Não. Então, pede para ele trazer a escova e vamos ver como é que ele escova. A criatura não tinha motricidade suficiente para fazer. Como é que tu vai criticar a criatura se ele não consegue fazer os movimentos? Então, muitas crianças não conseguem, porque hoje eles escrevem muito mais com os dedos do que realmente com toda a mãozinha. Então, essa motricidade é importante para você entender que ele já pode escovar sozinho. Muito bem, passamos por todas as fases, então. Já chegamos na escola, quando trocaram os dentes, e agora, mais importante ainda, os cuidados. Para a gente finalizar, então, faltam poucos minutinhos aqui. Passou muito rápido, né? Eu sei que vocês gostariam de ficar muito mais aqui com a gente, porque o papo está excelente. Quais são as dicas, então, para essa criança que já tem o dente permanente e já vai se tornar um jovem, um adulto, enfim? Quais que são as dicas que você daria que são fundamentais a partir dessa fase até a idade adulta? Quando começa a adolescência, eu costumo dizer que é a fase do guarda-roupa, que tu olha para o teu filho e diz: Jesus, os extraterrestres abduziram meu filho e largaram esse no lugar, que está muito diferente. Vou trancar ele no guarda-roupa e esperar a fase passar. A fase passa, mas é importante tu entender que existe um turbilhão de hormônio nesse serzinho. Então, ele tem mais sono, mais preguiça, mais dificuldade de limpar, não quer passar fio. E aí é importante que você tenha todo o investimento da infância, porque a cada dólar que tu investe na infância, tu vai economizar 7 lá na adolescência, para que ele tenha noção de que não só a higiene oral, mas a higiene corporal é importante, porque nessa fase tem muitos que usam aparelho, e aí acabam não querendo higienizar adequadamente. Para esse adolescente estar engajado, é preciso que os pais tenham um diálogo lá na infância para poder conversar com ele na vida adulta, porque ele é um semi-adulto ainda. Ele está em desenvolvimento e ele ainda precisa do acolhimento da infância, de uma maneira diferenciada, mas precisa. E se a gente não consegue ter um diálogo, um respeito por esse ser quando ele é pequeno, dizer: meu filho, eu respeito e te entendo. E uma coisa que eu aprendi muito com a minha filha é: desculpa, filha, eu errei. Dizer eu errei para um filho é libertador. Porque pai e mãe não têm que ser perfeito. Eles têm que ser aquilo que eles sabem ser. E quando eu peço desculpas hoje para minha filha dos erros que eu cometi na infância, ela me diz: mãe, tu fez aquilo que tu sabia fazer de melhor naquela época. E a adolescência, falar para um filho sem aquele estresse que a gente tem que dar vontade de pegar e socar, e dizer: filho, eu entendo o que tu está passando, eu sei que você sabe mais que eu muita coisa, mas vamos passar por isso junto. Desculpa eu ter sido tão rude, mas a gente precisa passar por isso junto. Inclusive limpar a boca, inclusive tomar banho, inclusive não feder sovaco e chulé, né, filho? E é importante tu ter um papo aberto e dizer: ó, não está dando, tu está com a boca muito suja. Ou que bom, meu filho, que a coisa está rendendo. Mas poder mostrar para ele que isso é normal e que vai passar. Porque na tua vida adulta, isso vai refletir demais. E os adolescentes com 15 anos, quando começa a festa e querer beijar muito, aí querem fazer clareamento. E aí os dentes ainda não têm maturidade suficiente, porque quando um dente entra na boca, ele não está totalmente formado. Esses canalículos ali ainda estão muito abertos. E fazer um clareamento precocemente ou botar lente de contato não é o ideal. Então, tenha depois um ebiatra ou um dentista, para chamar de seu, que tenha noção do perigo. Que botar lente de contato ou facetar uma
uma criatura de 14, 15 anos é um crime. Isso não tem volta. Então, a gente também precisa ter noção de que, meu filho, isso ainda para ti não dá. Conversa com o teu dentista, sendo um dentista acolhedor e não um dentista que não tem muito diálogo, para explicar as reais necessidades de fazer ou não um clareamento. Existem várias técnicas que podem ser feitas, mas não um tratamento tão invasivo num adolescente. Quanta informação valiosa hoje aqui no nosso Papo Saúde com a doutora Deise Spessato, ela que é mestre especialista em odontopediatria e também em saúde materno-infantil, por isso ela fala tanto, né, sobre a amamentação, sobre essa fase da gravidez e todo o desenvolvimento da criança. Doutora Deise, quero agradecer muito a sua presença e o valioso conhecimento que compartilhou conosco hoje. Gratidão, Mari. Foi um privilégio estar aqui falando. Se me deixar falar, a gente vai até amanhã. Muito obrigada, bom fim de semana. Obrigada a vocês que nos acompanharam, a nossa técnica, o agradecimento especial, como sempre, ao Regison Cabeleireiros, que faz a nossa produção. Esperamos vocês na próxima quinta-feira com mais Papo Saúde.